Eu te amo mais que eu nada na praia. Glória a Deus, Eliseu respondeu: a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor: amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro em cujo o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as portas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos por aqui, morreremos da mesma forma. Vamos, pois, e passamos para o campo dos arameus a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram à proximidade do acampamento, observaram que não havia mais ninguém, pois o Senhor tinha feito aos arameus ouvir um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel está contra o rei de Israel deve ter contratado os reis hititas e os egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, se salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aquele leproso, portanto, chegaram às imediações do acampamento e encontraram uma tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os seus despojos e igualmente os esconderam. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar, o dia de amanhã, com certeza, algum castigo sobrevirá sobre nós. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Amém. glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje, os hinos falaram muito ao nosso coração. Primeiro, o irmão cantou um hino falando sobre: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa passagem sobre essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é interessante, porque a Bíblia fala que Deus falava com Elias de maneira muito sutil. Fazia 3 anos que Israel não chovia, e de repente Elias orou, e ao longe via uma nuvem do tamanho da mão do homem, e choveu, e toda a terra foi curada, toda a terra foi sarada. Aleluia. Elias
ele fugiu e lá ele ficou deprimido porque aconteceu um fato de ele orar, cair fogo do céu, e ele achando que pelo povo ter visto grandes vida na concepção deles, para ir deixar um pão, eles não morreriam de fome. Se houvesse um familiar para deixar uma botija de água, eles não morreriam de sede. Mas quem vivia com lepra, vivia fora dos muros da cidade. Aí de repente a palavra do Senhor fala que aqueles 4 leprosos, eles fora do muro da cidade, entregues à morte, castigados por Deus e também castigados pelos homens, vivendo fora dos muros da cidade, se entregue à própria morte, eles decidiram consigo mesmos. É interessante, porque se os sírios não tivessem acampados, eles morreriam de qualquer forma. Se os sírios não tivessem sitiados a cidade, eles também morreriam de fome. Eles também estariam entregues à mesma sorte que eles estariam entregues, sitiados, cercados pelos sírios. Aí eles tiveram uma ideia. Se nós estamos aqui fora da cidade e vamos morrer, porque a gente não arrisca a ir morrer lá pelos sírios? Porque a gente não arrisca a nossa vida, já que ela já está perdida? Pelo menos a gente sabe o que tem lá. Pelo menos a gente sabe o que está causando o medo em nosso povo. E outra ideia me veio à cabeça. Outro insight me veio à cabeça. É interessante que às vezes nós estamos mortos. É interessante que a nossa vida ela já está contada. É interessante que a nossa sorte já está entregue. Mas às vezes a gente olha para nós mesmos e diz assim: ainda falta algumas migalhas. Eu vou me agarrar aqui a essas migalhas e vou esperar morrer com essas migalhas. A gente não é capaz de abrir as portas da cidade e dizer: já que vamos morrer de fome, vamos conversar com os sírios, vamos nós mesmos morrer com os sírios. É mais simples fechar as portas da cidade e esperar morrer por algo que a gente conhece, de que arriscar morrer por algo que a gente ainda não alcançou, que a gente ainda não viu, que a gente ainda não percebeu. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas nós esperamos por ela. Muito na Bíblia, em Hebreus 11, eles não só arriscaram as suas próprias vidas, mas foram homens que muitas pessoas botaram as suas vidas nas mãos deles por aquilo que eles acreditavam. É interessante que quando os leprosos eles foram até os acampamentos dos sírios, os sírios escutavam aqueles 4 leprosos como se fosse uma marcha de um grande exército. E de repente eles começaram a fugir. Eu fico pensando em Samaria, pensando: nós fomos covardes. Nós fomos covardes a ponto de deixar uma mãe fazer do seu próprio filho uma refeição. Nós não tivemos coragem, assim como Davi teve coragem de lutar contra um gigante. Nós não temos coragem de botar nossa confiança no Senhor, juntar nossos homens e libertar o nosso povo.
do grande exército que está lá fora. Porque não é nós que lutamos contra o nosso exército, como esse exército. Não é nós que pelejamos nossas próprias guerras. Não é nós, não é nossa força, não é nosso braço, não é nossa astúcia. Aquele que põe a confiança no Senhor não confia em carros nem em cavalos. Ele faz menção apenas no nome do Senhor. Glória a Deus. O irmão falou aqui sobre Davi, que era segundo o coração de Deus. Mas a palavra fala que Davi, ele foi um homem que, moralmente falando, ele não foi um homem perfeito. Eticamente falando, Davi não foi um homem perfeito. Davi desejou a mulher de um homem que dormia na porta do seu palácio para cuidar da vida dele. Matou aquele homem e ficou com a mulher dele. Davi, ele desejou construir um templo para o Senhor. O Senhor não permitiu que Davi construísse um templo para o Senhor, porque Davi tinha